Dos 399 municípios paranaenses, não foram identificadas fraudes no pagamento do auxílio emergencial. Raça esse brasileiro, hein? Mais de 10 mil servidores do Estado, 10 mil, receberam o benefício irregularmente. E aqui em Londrina, a Corregedoria está investigando o caso. E nós recebemos o Alexandre Tranin, que é o corregedor do município, e vai trazer agora mais informações. Olá, Alexandre, é sempre um prazer recebê-lo. Pode chegar para cá, por favor? Tem um xizinho aqui, ó. Opa! Para a gente manter o distanciamento aqui. Sim. E as normas aí do prefeito e tudo mais para poder fazer a entrevista numa boa. Tudo bem? Tudo bem, Diogo. Tudo Prazer bem. recebê-lo sempre aqui. Prazer viu? é meu estar aqui. Enorme admiração pelo seu trabalho. Obrigado. Até agora, a gente nunca sabe o futuro, né? Então, às vezes, a gente tira foto com umas pessoas e lá no futuro a gente se decepciona, ou as pessoas se decepcionam com a gente. Mas, assim, o seu trabalho até agora, frente à prefeitura, ao longo de administrações, é algo que sempre rendeu muita admiração por parte de todos nós que lutam pelo quê? Pelo negócio certo, pelo processo correto, o direito de defesa, tudo certinho. Então, é sempre uma honra recebê-lo aqui. Eu quero fazer esse registro, tá? Mas vamos lá. De 399 municípios, irregularidades em 388. E em Londrina já há investigação. Sim. Primeiro de tudo, o servidor ele não tem direito a esse auxílio porque ele está recebendo o salário dele, correto? Exato. O decreto que regulamenta o recebimento do auxílio já excepciona os servidores públicos, né? O próprio decreto já deixa de Isso, o decreto federal que regulamenta já excepciona os servidores públicos. Eles não têm direito a esse recebimento, né? Entendi. E em Londrina há indícios de que alguém recebeu ou não? Sim, segundo levantamentos do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Corregedoria Geral da União, há servidores que teriam recebido em Londrina esse auxílio. E é isso que vai consistir a investigação da Corregedoria para identificarmos se este recebimento, como a própria Corregedoria, o Tribunal de Contas, possibilitou talvez ser uma fraude, utilizando o CPF desses servidores, alguém se cadastrou, ou se foi realmente um recebimento decorrente de má-fé. Porque me parece um pouco ingênuo do servidor, me desculpa, lançar um pedido de benefício, sendo ele servidor, sabendo que ele está cadastrado num banco de dados e sabendo que hoje o que mais acontece entre os sistemas de Receita Federal e etc., Receita Estadual, é o cruzamento de dados. Exatamente. A hora que cruzar o CPF do camarada e apontar lá numa telinha vermelha que ele é servidor, já caiu a casa. Mas será que eles foram tão ingênuos a ponto de acreditar que ninguém iria desconfiar disso? Sabe quando o negócio é tão óbvio que te gera estranheza? Sim, exato. Isso que está me gerando. Sim. Na verdade, eu espero que, de fato, seja uma situação que não tenha partido da vontade do servidor, que tenha sido uma situação em que identifiquemos fraude utilizando o CPF dos servidores. Eu espero que seja isso. Porque, do contrário, se nós identificarmos que é uma atuação voluntária, manchada de má-fé do próprio servidor, que buscou receber um auxílio emergencial numa situação de pandemia mundial, uma situação crítica, quer dizer, buscar dentro dos cofres públicos um recurso ao qual ele não tem direito, seria uma situação bastante desabonadora para esses servidores, né? E dentro do procedimento, das normas que regem a relação do servidor com o Estado, com o município, seria uma conduta aí supostamente grave, né? Pois é, nós temos imagens de um site que foi criado para que possibilitasse a devolução desse dinheiro. E daí partimos do pressuposto de que se alguém quer devolver é porque recebeu. E se recebeu é porque de fato foi ele que abriu, talvez, né? Olha só, Ministério da Cidadania, devolução de valores do auxílio emergencial Covid-19. É um site oficial, né? Isso, oficial. Para devolução daqueles que receberam indevidamente, correto? Sim. Isso daí, será que exclui alguma ilicitude ou não? Olha, se na investigação nós identificarmos que, ao fazer o cadastro, o servidor utilizou de má-fé, não exclui a ilicitude, porque no momento que ele se cadastrou, que ele fez uma autodeclaração que não era servidor público, ele já cometeu ali um ilícito. Não é? A devolução da verba não exclui esse ilícito. Vai amenizar uma pena, talvez na esfera penal, na esfera jurídica, ou será que na administrativa também? Não, na administrativa nós também levamos isso em consideração. Mas o que é importante observar
é que, se essa devolução ocorrer agora, não é um ato voluntário, né? Me parece que não é um ato voluntário, mas é porque os órgãos que investigaram identificou o recebimento irregular. Ixi, então já não... Então, já é preciso não observar enquadra. todas essas circunstâncias, né? Pois é, pois é. É. Pois é. Agora, qual conta que você fez aí, Larissa, para mim? São mais de 10 mil servidores no Estado, isso? Então, se você dividir 10 mil por 388, a gente não vai respeitar a proporção de quantidade de servidores, mas vai dar uma média aí de 26, 27 servidores por município. Obviamente que os municípios maiores devem ter mais do que isso e os menores menos do que isso. É uma quantia significativa, né? Segundo o relatório que nós observamos do Tribunal de Contas do Estado, em Londrina seriam 257 CPFs, Olha 178 mil reais. Então, o que nós precisamos agora, neste procedimento, que ontem o prefeito Marcelo pediu para que a Corregedoria desse abertura, é justamente identificar quem são esses CPFs, né? E nós vamos fazer isso buscando informações junto à Corregedoria Geral da União, o Tribunal de Contas do Estado, que foram os órgãos que estiveram à frente dessa investigação. Esse dinheiro desse auxílio, ele é pago como? É por transferência? Exato, é um depósito em conta, né? Em qual conta? Tem que ser na conta do CPF do indivíduo ou pode ser numa conta de terceiro? Olha, Diogo, eu não tenho essa informação, mas Porque eu acredito... essa é uma informação importante. Né? Isso, eu não tenho, isso deve fazer parte até da nossa investigação, desse detalhamento do procedimento todo, do pagamento desse auxílio emergencial, mas eu acredito em ser uma conta vinculada ao CPF, né? Então, porque daí, se tiver uma conta vinculada ao CPF, o camarada que fraudou em nome do servidor, ele também teria que abrir uma conta com o CPF, e daí teria que ter auxílio de alguém dentro da própria instituição bancária. Sim. E para ter esse tipo de benefício, a conta tem que ser, Larissa, no Banco do Brasil também ou só na Caixa Econômica, hein? Banco do Brasil, Caixa, e tem Bradesco e o Itaú. Então, tem que ter a colaboração de algum servidor lá dentro para conseguir abrir uma conta no nome de um terceiro sem ser ele, ou pelo menos ali uma negligência que permitiu criar a conta. Porque senão ele não consegue concluir o saque do dinheiro, né? Claro, exatamente. Agora, se o dinheiro foi depositado numa conta efetivamente direta do servidor, daí fica ainda mais complicado. Mais complicado, você vê, são informações que nós vamos levantar no decorrer desta investigação, né? E vamos precisar contar com a colaboração de órgãos federais, né? Sim. Como é que está hoje a estrutura da Corregedoria de Londrina para pegar um caso de 120 e poucos servidores aí a serem investigados? Na verdade, em 2018, né, o prefeito encaminhou um projeto para que nós dessemos uma reestruturada na Corregedoria. Então, aumentamos as vagas de corregedores. Atualmente, nós temos um novo projeto em trâmite na Câmara com este mesmo objetivo. Nova reestruturação da Corregedoria, com aumento de vagas de corregedoria, gerências, estamos reestruturando a Corregedoria. Isso já deu um upgrade no trabalho da Corregedoria bastante importante, que antes nós tínhamos, até 2018, somente 4 corregedores adjuntos e a demanda de trabalho era bem maior. Então, essas reestruturações contínuas, elas são bastante importantes. Com a aprovação desse projeto que está em trâmite na Câmara, tenho certeza que a Corregedoria vai alcançar uma estrutura adequada para a quantidade de demanda que nós temos. Muito bem. Havendo uma confirmação de que, de fato, houve ali má fé, o que prevê a administração ou o código de conduta? Qual que é o termo utilizado para regulamentar? É o estatuto, né? Estatuto do servidor. O estatuto é uma lei que Sim. estabelece a relação jurídica entre o servidor e o município, já que ele não tem registro em carteira, como a pessoa não é uma empresa privada. Essa lei ela vai estabelecer regras de comportamento. Mas é importante dizer, Diogo, que não é só a nossa lei. A Constituição Federal ela vai determinar alguns comportamentos do servidor público de todo o país, seja da União, do Estado, do município, inclusive definindo que o servidor tem que ter um comportamento moral. Ele tem que seguir um comportamento que observa a moralidade administrativa. Que entre os princípios da impessoalidade, o princípio da eficiência, o princípio da questão moral também. Exatamente. Lógico. Não basta ser, tem que parecer ser. Então, na verdade, o servidor ele já se vincula a um comportamento moral já por exigência constitucional. Tá. E depois nós temos as regras estatutárias. E no processo, né, que o servidor pode vir a responder, nós vamos identificar se há má-fé, se não há má-fé. E pode gerar o quê? Pode gerar, o nosso estatuto prevê desde uma advertência, passando por suspensão aí de 30 dias, até uma demissão. Uma demissão. Isso. Há um incentivo agora
A gente pode pedir aqui, doutor, quem sabe para que o servidor que agiu, se arrependeu ou algo assim, procure voluntariamente a corregedoria. Porque uma coisa é certa, se já há um dado, se já há uma informação, de um cruzamento de informações, desfazer a conta não vai ter como. Desfazer o registro não vai ter como, a não ser que você consiga hackear o sistema do governo federal, que deve ser bem difícil, né, para nós seres comuns. Desfazer a lambança não vai ter como. O que é possível, talvez, é diminuir o tamanho do estrago. É possível hoje o próprio servidor, aquele que já tem consciência de que, poxa, me deixei levar, estava passando por uma crise, não sei o que aconteceu. Fiz bobagem, corregedor. Está aqui, realmente fiz, quero me retratar, o que eu faço para corrigir? É possível fazer isso hoje ou não? Sim, é possível. O servidor que já sabedor de que agiu voluntariamente, prestando informações falsas no sistema do governo federal, ele pode já procurar a corregedoria e os meios para a devolução deste valor. Isso já é possível. E vai ser benéfico para ele no final das contas? Sim, podemos analisar não vamos dizer no que processo vai ser absolvido, né? Mas... podemos analisar no processo essa atitude do servidor. Ela pode ser objeto de análise no processo, né? Entendi. Porque sempre um processo ele começa na esfera administrativa, dentro da corregedoria, e é muito difícil, caso não seja uma decisão favorável ao servidor, isso não ser levado depois para uma esfera judicial. E essa atitude de voluntariamente se apresentar e confessar e devolver, lá na frente na esfera judicial pode ter uma avaliação positiva. O corregedor ele fica muito limitado ao que a lei determina, mas um juiz pode, numa determinação de sentença, por exemplo, reduzir drasticamente, se você voluntariamente se apresentou. Né? O juiz lá na frente, numa denúncia, num processo penal, pode, né? Sim, porque em tese, realmente essas condutas podem caracterizar crime também, né? Sim, não, com certeza. Né? Pegar o dinheiro indevido Exato. Você caracteriza aí, você pode jogar só no Código Penal você pode jogar trocentos artigos ali em cima, vai dar um BO danado, pode se preparar.